Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 2, autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 13. Não há muito a falar sobre Londres, pois várias pessoas estão em Kent, na casa de campo dos Bridgertons. Esta autora mal pode imaginar todas as fofocas que em breve vão chegar à cidade. Haverá um escândalo, não é? Sempre há um escândalo numa reunião em uma casa de campo. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 4 de maio de 1814. A manhã seguinte foi do tipo que em geral se segue a uma tempestade violenta, clara e límpida, mas com uma névoa fina e úmida que se assentava sobre a pele, refrescando-a. Anthony esquecera-se do tempo depois de passar a noite em claro fitando a escuridão e vendo apenas o rosto de Kate. Finalmente, quando os primeiros raios da aurora surgiram no céu, ele conseguiu pegar no sono. Apesar de ter acordado depois do meio-dia, não se sentia descansado. Seu corpo tinha sido dominado por uma estranha combinação de cansaço e energia nervosa. Os olhos pareciam pesados e entorpecidos e mesmo assim ele tamborilou sobre a cama, movendo a mão para a beirada como se os dedos sozinhos pudessem puxá-lo e fazê-lo ficar de pé. Por fim, quando seu estômago roncou tão alto que ele poderia jurar que vira o gesso do teto estremecer, Anthony levantou-se com dificuldade e vestiu o hobby. Com um bocejo sonoro, foi até a janela, não porque quisesse procurar alguém ou algo em particular, mas apenas porque a visão era melhor do que qualquer coisa em seu quarto. Mesmo assim, na fração de segundo antes de baixar os olhos e fitar o terreno, ele sabia, de alguma maneira, o que ia ver. Kate. Ela, em geral, caminhava lentamente pelo gramado, muito mais devagar do que de costume. Em geral, ela andava como se disputasse uma corrida. Ela estava muito longe para que ele pudesse ver seu rosto. Só uma parte de seu perfil, a curva da bochecha, era visível. Ainda assim, não conseguiu tirar os olhos dela. Em geral, suas formas eram mágicas. Havia uma graça estranha no modo como o braço pendia quando ela caminhava, uma habilidade artística na posição dos ombros. Anthony percebeu que ela seguia para o jardim e soube que precisava se juntar a ela. O tempo permaneceu instável durante a maior parte do dia, fazendo dois grupos se formarem na casa. Os que insistiam que a ausência de chuva convidava às atividades ao ar livre e os que queriam evitar a grama molhada e o ar úmido, preferindo o clima mais seco e quente da sala de estar. Kate, sem dúvida, estava no primeiro grupo, embora não quisesse companhia. Encontrava-se num estado reflexivo demais para ter uma conversa educada com pessoas que mal conhecia. Por isso se afastou da casa e seguiu para os jardins espetaculares de Lady Bridgerton. Chegando lá, acomodou-se em um local bem silencioso, num banco de pedra perto de um arco de rosas. O banco estava frio, um pouco úmido, mas ela sentia-se cansada e era melhor que ficar de pé. E era, percebeu, com um suspiro, praticamente o único lugar onde poderia ficar sozinha. Se não saísse de casa, de certo seria obrigada a juntar-se ao grupo de senhoras que tagarelavam na sala de estar enquanto escreviam cartas para os amigos e a família, ou, pior, teria que acompanhar o grupo que fora ao jardim de inverno para abordar. Quanto aos entusiastas do ar livre, eles se subdividiram em grupos.
O primeiro partiu apressadamente para o povoado a fim de fazer compras e passear pelos lugares mais famosos, enquanto o outro quis fazer uma caminhada até o lago. Como Kate não tinha nenhum interesse em fazer compras e já estava bastante familiarizada com o lago, evitou a companhia deles também. Por isso, a solidão no jardim. Ela ficou vários minutos apenas olhando o botão de rosa, sem de fato vê-lo, com os olhos de certa forma vazios. Era bom ficar sozinho, sem ter que cobrir a boca ou disfarçar os ruídos que fazia bocejar. Era bom não ter ninguém por perto para comentar sobre suas olheiras, ou sobre seu silêncio incomum e sua pouca disposição para a conversa. Sobretudo, era bom estar ali sentada sozinha para tentar refletir sobre a confusão de sentimentos relacionados ao Visconde. Era uma tarefa difícil que preferiria adiar, mas que não podia. Ainda que, na verdade, não houvesse muito sobre o que refletir, tudo o que ela vira recentemente conduzia sua mente a uma única direção. Ela sabia que não podia mais se opor ao desejo de Bridgerton de cortejar Edwina. Nos últimos dias, ele se mostrara sensível, gentil e íntegro, e até mesmo heróico, pensou com um sorriso se formando nos lábios ao se recordar do brilho nos olhos de Penelope Featherington quando ele a salvara dos insultos de Cressida Colper. Era um homem dedicado à família. Usara sua posição social e seu poder para não mandar nos outros, mas apenas para poupar uma pessoa dos desaforos que estava sofrendo. Ele a ajudara durante uma de suas crises de fobia, com uma graciosidade e sensibilidade que agora, que ela via a situação com a mente clara, a surpreendeu. Podia ter sido um libertino e um patife. Podia ainda ser um libertino e um patife. Mas era óbvio que seu comportamento não o definia como homem. E a única objeção de Kate a seu casamento com Edwina era... Ela engoliu em seco. Havia um enorme bolo em sua garganta. Sua única objeção era porque, no fundo, ela queria o Visconde para si. Mas isso era egoísmo. E Kate passara a vida tentando não ser egoísta. Sabia que nunca poderia pedir à irmã que não se casasse com Anthony por isso. Se Edwina soubesse que Kate se sentia minimamente atraída pelo Visconde, poria um fim à corte dele no mesmo instante. E de que isso adiantaria? Anthony simplesmente encontraria outra mulher solteira e bela para desposar. Havia muitas para escolher em Londres. Considerando que ele não pedira Kate em casamento e que ela ganharia ao impedir um casamento entre ele e a caçula. Nada, a não ser a agonia de vê-lo casado com a irmã. E isso diminuiria com o tempo, não é? Tinha que diminuir. Ela mesma dissera na noite anterior que o tempo curava todas as feridas. Além disso, a dor seria a mesma de vê-lo casado com qualquer outra mulher. A única diferença é que ela o veria em feriados, batizados e datas especiais. Kate suspirou. Foi um suspiro longo e triste, e cansado, e que lhe roubou todo o ar dos pulmões, e fez com que seus ombros se curvassem. Seu coração doía. Então uma voz entrou em seus ouvidos. A voz dele, baixa e suave, como um espiral cálido ao redor dela. Meu Deus, como você está séria. Kate se levantou com tanta rapidez que a parte de trás de suas pernas bateram na beirada do banco de pedra, fazendo-a se desequilibrar. Milord, falou. Ele curvou os lábios em uma insinuação de sorriso. Achei que poderia encontrá-la aqui. Ela regalou os olhos ao se dar conta de que ele a procurara de forma deliberada. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ao menos isso ela podia esconder dele. Anthony relanceou o banco de pedra e fez um gesto para que ela ficasse à vontade para voltar a se sentar. Na verdade, eu a vi da janela do meu quarto. Queria me certificar de que a senhorita estava melhor, explicou em voz baixa. Kate se sentou, a decepção invadindo-a. Ele estava apenas sendo educado. Claro que ele apenas estava sendo educado. Como ela fora tola de sonhar sequer por um momento que poderia haver algo mais. Ele era, Kate percebeu, finalmente uma pessoa gentil.
e, como qualquer pessoa gentil, queria ter certeza de que ela estava bem depois do que ocorrera na noite anterior. Estou, respondeu. Muito melhor, obrigada. Se ele reparou nas frases mal articuladas, não demonstrou. Fico feliz, retrucou ele e se sentou a seu lado. Fiquei muito preocupado com a senhorita durante boa parte da noite. O coração dela, que já batia muito rápido, se acelerou ainda mais. Ficou? Claro. Por que não ficaria? Kate engoliu em seco. Lá estava. Mais uma vez aquele excesso de gentileza. Ela não duvidava que seu interesse e preocupação fossem verdadeiros. Apenas a magoava o fato de serem despertados pela empatia natural a qualquer ser humano, e não por algum sentimento especial que nutrisse por ela. Não que ela esperasse algo diferente, mas achava impossível não esperar alguma coisa. Lamento tê-lo incomodado tão tarde da noite. Falou baixinho, principalmente por achar que era algo que deveria dizer. Na verdade, estava felicíssima por ele ter aparecido lá. Não seja tola, falou ele, impertigando-se um pouco e fitando-a com um olhar muito severo. Detesto pensar em você sozinha durante uma tempestade. Fico satisfeito por ter estado lá para ajudá-la. Em geral, fico sozinha durante as tempestades, admitiu ela. Anthony franziu a testa. Sua família não a conforta quando chove? Ela parecia um pouco constrangida ao responder. Elas não sabem que eu sinto medo. Ele assentiu devagar. Sei. Algumas vezes, Anthony fez uma pausa para pigarrear, um recurso que empregava com frequência quando não tinha certeza do que queria dizer. Acho que você se sentiria melhor se procurasse ajuda de sua mãe e de sua irmã, mas eu sei. Pigarreou de novo. Sabia muito bem como era amar alguém da família e ainda assim não conseguir compartilhar os medos mais profundos. Isso causava uma sensação de isolamento, de estar sozinho em uma multidão barulhenta e amada. Eu sei. Falou de novo com a voz firme e suave, que muitas vezes é difícil compartilhar nossos temores com aqueles que mais amamos. Os olhos castanhos dela, sábios, calorosos e inegavelmente sensíveis, fixaram-se nos dele. Por uma fração de segundos, Anthony teve a estranha sensação de que ela, de alguma forma, sabia tudo sobre ele, cada detalhe, desde o nascimento até a sua certeza a respeito da própria morte. Naquele pequeno instante em que Kate estava com o rosto voltado para ele e os lábios entreabertos, pareceu que ela, mais que qualquer um, já colocara os pés sobre a terra, o conhecia verdadeiramente. Era emocionante, e mais que isso, era apavorante. O senhor é um homem muito sábio, sussurrou ela. Ele precisou de um momento para se lembrar do que estavam falando. Claro, medos. Ele conhecia os medos. Forçou um sorriso ao ouvir o elogio. Na maior parte do tempo, eu sou um homem muito tolo. Ela balançou a cabeça. Não, acho que, como se diz, o senhor acertou na mosca. Sem dúvida, eu não diria nada a Mary nem a Edwina. Não quero perturbá-las. Ela mordeu o lábio inferior por um momento. Foi um movimento rápido e engraçado que ele considerou curiosamente sedutor. Na verdade, acrescentou Kate, para ser bem sincera, confesso que meus motivos não são tão altruístas. Uma grande parte de minha relutância em confessar meu medo reside no desejo de não ser considerada fraca. Isso não é um pecado tão terrível, murmurou ele. Não se comparando aos pecados, suponho, falou Kate com um sorriso. Mas eu me arriscaria a dizer que o senhor sofre do mesmo mal. Ele não disse nada, apenas assentiu. Todos temos papéis a desempenhar na vida. Continuou ela, e o meu sempre foi o de ser forte e ajuizada. Esconder-me debaixo da mesa durante uma tempestade
não é nenhuma das duas coisas. Talvez sua irmã, retrucou ele baixinho, seja muito mais forte do que você pensa. Ela olhou para ele. Será que ele estava tentando lhe dizer que se apaixonara por Edwina? Ele já havia elogiado a graça e a beleza da irmã, porém nunca se referira à personalidade dela. Kate fitou-o enquanto sua coragem durou, mas não viu nada que revelasse seus verdadeiros sentimentos. Eu não quis dizer que não era, respondeu por fim. Mas sou a irmã mais velha. Sempre tive de ser forte por mim e por ela, enquanto Edwina precisava ser forte apenas por si. Ela voltou a encará-lo e percebeu que ele a observava com tanta intensidade que era quase como se pudesse ver sua alma. Talvez você também saiba como é você, o filho mais velho. Continuou. Ele concordou e seus olhos pareceram ao mesmo tempo divertidos e resignados. Sei exatamente. Ela lhe sorriu em resposta, o tipo de sorriso compartilhado entre pessoas com experiências e provações semelhantes. E conforme ela se sentia cada vez mais à vontade perto dele, quase como se pudesse se aconchegar no calor de seu corpo, sabia que não poderia adiar por mais tempo sua tarefa. Precisava lhe dizer que não se opunha mais ao casamento dele com Edwina. Não seria justo com ninguém guardar esse segredo só porque queria mantê-lo para si, ao menos por mais alguns momentos ali no jardim. Ela respirou fundo, levantou os ombros e se virou para ele. Ele a olhou ansioso. Era óbvio, afinal, que ela tinha algo a lhe dizer. Kate abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que foi? Indagou ele, parecendo bastante divertido. Milord, falou ela. Anthony, corrigiu ele com delicadeza. Anthony, repetiu ela, perguntando-se por que chamá-lo pelo primeiro nome tornava tudo aquilo ainda mais difícil. Eu preciso conversar sobre uma coisa com o senhor. Ele sorriu. Eu percebi. Os olhos dela fixaram-se inexplicavelmente em seu pé direito, que traçava meias luas na terra compactada do jardim. É sobre Edwina. Anthony ergueu uma sobrancelha e seguiu o olhar dela até seu pé, que desistira de meias luas e agora traçavam linhas onduladas. Há algo errado com sua irmã? Indagou ele, gentil. Ela balançou a cabeça e ergueu os olhos de novo. Não, nada. Acho que ela está na sala escrevendo para nosso primo em Somerset. As damas gostam de fazer isso, sabe? Ele piscou. Fazer o quê? Escrever cartas. Eu não sou uma boa correspondente, disse ela, as palavras saindo de sua boca com uma rapidez estranha. Porque nunca tenho paciência para me sentar à escrivaninha e ficar imóvel por tanto tempo para escrever uma carta inteira, sem falar que minha caligrafia é muito ruim, mas a maioria das damas passa boa parte do dia redigindo correspondências. Ele tentou não sorrir. Você queria me dizer que sua irmã gosta de escrever cartas? Não, de certo que não, resmungou ela. É que o senhor perguntou se ela estava bem e eu falei que sim. Aí lhe expliquei onde ela estava e então nós fugimos completamente do assunto e... Ele pôs a mão sobre a dela, interrompendo-a. O que você precisa me dizer, Kate? Ele observou com atenção quando ela enrijeceu os ombros e cerrou os dentes. Parecia estar se preparando para uma tarefa abominável. Então ela falou, às pressas. Só queria que o senhor soubesse que não me oponho mais à sua corte e à Edwina. De repente, ele sentiu um vazio no peito. Eu entendo? Retrucou. Não porque de fato entendesse, mas porque tinha que dizer alguma coisa. Admito que tinha um grande preconceito com relação ao senhor, prosseguiu Kate depressa. Mas tive a oportunidade de conhecê-lo melhor desde que cheguei a Aubrey Hall e, em sua consciência, não poderia permitir que o senhor continuasse a pensar que eu me colocaria a seu caminho. Não seria
Não seria justo de minha parte? Anthony apenas a encarou, perdido, como nunca se sentira. Percebeu algo decepcionante na permissão para que se casasse com Edwina, considerando que ele passara a maior parte dos últimos 2 dias lutando contra o desejo sem sentido de beijá-la. Por outro lado, não era isso que ele queria. Edwina seria a esposa perfeita, Kate não. Edwina preenchia todos os critérios que ele estabelecera ao decidir-se, enfim, que era hora de se casar. Kate, não. E ele, sem dúvida, não poderia flertar com Kate se quisesse se casar com Edwina. Ela estava lhe oferecendo o que ele queria, exatamente o que ele queria, já que com a bênção da irmã, Edwina se casaria com ele na próxima semana se ele assim desejasse. Então, por que diabo Anthony queria agarrá-la pelos ombros e sacudi-la, sacudi-la e sacudi-la, até que ela voltasse atrás em cada uma daquelas malditas palavras? Era a tal centelha, a infeliz centelha que parecia nunca se apagar entre eles. Aquela comichão irritante que ardia sempre que ela entrava num cômodo, ou suspirava, ou esticava o pé, aquele sentimento insistente de que ele podia, caso se permitisse, amá-la. Era justamente o que ele mais temia. Talvez a única coisa que temia. Era irônico, mas a morte era a única coisa que Anthony não tinha medo. A morte não era assustadora para um homem solitário. O outro lado da vida não tinha o poder de despertar nenhum temor em alguém que não tivesse ligações na terra. O amor era algo verdadeiramente sagrado e impressionante. Anthony sabia disso. Ele vira tal sentimento todos os dias em sua infância, sempre que os pais trocavam olhares ou tocavam as mãos um do outro. Mas o amor era o inimigo dos mortais. Era a única coisa capaz de tornar o restante de seus anos intoleráveis. Provar da felicidade e saber que ela lhe seria arrancada. Talvez tenha sido por isso que, quando Anthony enfim reagiu às palavras dela, não a puxou para si e a beijou até deixá-la sem ar, nem pressionou os lábios contra seu ouvido e incendiou a pele dela com seu hálito, para ter certeza de que ela perceberia que ele ardia por ela e não pela irmã. Nunca pela irmã. Em vez disso, apenas a fitou de modo impassível, com os olhos muito mais seguros que o coração, e falou: Fico muito aliviado. Mas disse as palavras com estranha sensação de que não estava ali de fato, e sim que assistia a cena, nada mais que uma farsa, de fora do corpo, enquanto se perguntava que diabo estava acontecendo. Ela deu um sorriso fraco e retrucou: Achei mesmo que fosse ficar. Kate, Ela nunca saberia o que ele queria dizer. Na verdade, nem ele mesmo sabia. Não tinha nem se dado conta de que ia dizer algo até pronunciar o nome dela. Mas suas palavras permaneceriam sem ser ditas, para sempre, porque nesse momento ele ouviu um pequeno zumbido, o tipo de som que a maioria das pessoas considerara ligeiramente desagradável. Nada, para Anthony, poderia ser mais assustador. Não se mova, murmurou ele com a voz rouca de medo. Kate estreitou os olhos e é claro que se mexeu, tentando descobrir o que acontecia à sua volta. Do que o senhor está falando? Qual o problema? Fique parada, pediu Anthony mais uma vez. Ela virou os olhos para a esquerda, em seguida girou o queixo apenas poucos milímetros. Ah, é só uma abelha, afirmou ela dando um sorriso de alívio. Depois ergueu a mão para afugentá-la. Pelo amor de Deus, Anthony, não faça isso de novo. Por um momento você me assustou. Ele agarrou o pulso dela com toda a força. Eu falei para não se mover, sibilou ele. Anthony? Retrucou Kate rindo. É só uma abelha. Ele a manteve imóvel com um aperto firme e doloroso, os olhos fixos naquela criatura nojenta, observando-a zumbir com determinação em torno da cabeça de Kate. Estava paralisado de medo, raiva
e mais alguma coisa que não conseguiu identificar com precisão. Não que Anthony não tivesse entrado em contato com abelhas ao longo dos 11 anos, desde que o pai morrera. Afinal, não era possível viver na Inglaterra e esperar evitá-las por completo. De fato, até aquele momento, ele se forçara a lidar com elas de uma maneira estranha e fatalista. Sempre suspeitara que poderia estar condenado a seguir os passos do pai em todos os aspectos. Se para ser vencido por um simples inseto, por Deus, ele passaria por isso, encarando a situação sem fugir. Ele ia morrer cedo ou bem cedo. E não ia correr por causa de um maldito inseto. Então, sempre que uma abelha voava ao seu redor, ele ria, debochava, praguejava e a espantava com a própria mão, ousando enfrentá-la. E nunca tinha sido picado. Mas ver uma delas voando tão perigosamente perto de Kate, roçando o cabelo dela, pousando na manga de renda do vestido, era terrível, quase hipnotizante. Sua mente antecipou-se e ele viu um minúsculo monstro afundar o ferrão na pele macia, depois Kate com falta de ar e caindo no chão. Ele a viu ali, em Aubrey Hall, deitada na mesma cama que servira de primeiro caixão do pai. Só fique quieta, murmurou ele. Vamos nos levantar bem devagar. Depois, vamos sair daqui. Anthony? Chamou ela, franzindo a testa de maneira impaciente e confusa. Qual é o problema? Ele puxou a mão dela, tentando obrigá-la a se levantar, mas Kate resistiu. É uma abelha, disse ela com a voz exasperada. Pare de agir de modo tão estranho, pelo amor de Deus, ela não vai me matar. As palavras dela pesaram no ar, quase como se fosse um objeto sólido, pronto a desabar no chão e destruir os dois. Depois, por fim, quando Anthony se acalmou o suficiente para conseguir falar, afirmou com a voz baixa e intensa. Ela poderia sim. Kate ficou paralisada, não porque quisesse obedecê-lo, mas porque algo nele, algo em seus olhos, fez com que ela se arrepiasse. Anthony parecia diferente, como se estivesse possuído por um demônio desconhecido. Anthony, falou tentando soar calmo e firme. Me solte, agora mesmo. Ela puxou, mas ele não soltou e a abelha continuou a zumbir incansavelmente ao redor dela. Anthony, exclamou ela. Pare com isso agora. O restante da frase se perdeu. De algum modo, ela conseguiu se libertar do aperto dele. Quando puxou a mão, Kate perdeu o equilíbrio e, ao agitar os braços no ar, tentando recuperá-lo, bateu na abelha, fazendo-a ir parar na pele nua, acima do corpete de seu vestido vespertino. Ai, pelo amor de Deus! Ai! Gritou Kate, quando o inseto, sem dúvida furioso, a agressão enfiou o ferrão em sua pele. Ora, mas que droga! Xingou ela, ignorando a linguagem inapropriada a uma dama. Era apenas uma picada de abelha, claro. Nada que já não houvesse sofrido muitas vezes antes, mas, droga, aquilo doía. Maldição! Resmungou, baixando o queixo contra o peito para conseguir ver melhor. Agora terei que entrar para pôr um cataplasma e meu vestido vai ficar todo sujo e... Com um suspiro irritado, ela deu um tapinha na abelha morta para tirá-la da saia do vestido e murmurou. Bem, pelo menos essa coisinha irritante está morta. Acho que é a única justiça nessa... Foi então que ela levantou a cabeça e olhou para Anthony, que estava branco, pálido, branco. Ah, meu Deus, murmurou ele, e o mais estranho foi que seus lábios não se moveram. Meu Deus, Anthony, chamou ela, inclinando-se para ele, esquecendo-se por um momento da picada dolorida no peito. Anthony, qual é o problema? Qualquer que fosse o transe em que ele fora lançado, de repente Anthony voltou à consciência e deu um pulo para frente, agarrou o ombro dela com uma das mãos e com a outra puxou o corpete do vestido para ver melhor a ferida. Milord!
gritou Kate. Pare! Anthony não disse uma palavra, mas sua respiração estava entrecortada e acelerada, enquanto ele a obrigava a recostar-se no banco ao mesmo tempo em que mantinha o vestido dela puxado para baixo. Não tanto que a expusesse, mas de certo mais do que permitia a decência. Anthony! Repetiu ela, esperando que o uso do primeiro nome lhe chamasse atenção. Ela não conhecia aquele homem. Não era a mesma pessoa que se sentara ao lado dela apenas alguns minutos antes. Estava agitado, frenético e ignorava todos os protestos dela. Você quer calar a boca? Sibilou ele, sem erguer os olhos. Estava totalmente concentrado no círculo vermelho e inchado no peito dela. Com as mãos trêmulas, puxou o ferrão de sua pele. Anthony, eu estou bem, insistiu ela. O senhor precisa... Ela arfou. Ele tinha movido um pouco uma das mãos, enquanto com a outra retirava um lenço do bolso. E agora, de modo bastante indelicado, agarrava-lhe o seio inteiro. Anthony, o que está fazendo? Ela segurou sua mão, tentando afastá-la. Porém, a força do Visconde era muito superior à dela. Ele a fez recostar-se com mais firmeza, ainda contra o banco, com a mão praticamente achatando o seio dela. Fique parada, gritou, então começou a pressionar o lenço contra a picada inchada. O que o senhor está fazendo? Perguntou ela, tentando se afastar. Ele não ergueu o rosto, retirando o veneno. Ah? Há veneno? Deve haver, murmurou ele. Tem que haver. Alguma coisa vai matá-la. Ela ficou boquiaberta. Matar? O senhor está louco? Não vai me matar, é só uma picada de abelha. Mas ele ignorou, concentrado demais na tarefa de tratar da ferida. Anthony, falou ela com a voz mais tranquila, tentando argumentar com ele. Agradeço sua preocupação, mas já fui picada por abelha pelo menos meia dúzia de vezes e... Ele também já tinha sido picado. Interrompeu o Visconde. Algo na voz dele a fez estremecer. Quem? Perguntou ela. Anthony apertou com mais firmeza, segurando o lenço contra o líquido. Claro que escorria. Meu pai? Falou. E ele morreu. Ela mal podia acreditar. Uma abelha? Sim, uma abelha, atalhou ele. Você não estava prestando atenção? Anthony, uma abelhinha não tem o poder de matar um homem. Ele fez uma pausa nos cuidados por um breve segundo e a fitou. Seu olhar era intenso e sombrio. Posso lhe garantir que pode, insistiu. Kate não conseguia acreditar que fosse verdade, mas também não achava que ele estivesse mentindo. Então ficou imóvel por um instante, entendendo que ele precisava tratar a picada muito mais do que ela precisava dissuadi-lo de sua preocupação. Ainda está inchado, murmurou ele, apertando ainda mais o lenço. Não acho que tenha tirado tudo. Tenho certeza de que vou ficar bem, retrucou ela com delicadeza, com a raiva se transformando numa preocupação quase maternal. A testa dele ainda estava franzida de concentração e seus movimentos continuavam um pouco frenéticos. Ele estava paralisado de medo, ela percebeu, apavorado com a possibilidade de ela morrer ali mesmo, vencida por uma abelha minúscula. Parecia impossível. No entanto, era verdade. Ele balançou a cabeça. Ainda não está bom, falou com a voz rouca. Tenho que tirar tudo. Anthony, O que você está fazendo? Ele levantara o queixo dela e agora aproximava cada vez mais a cabeça de seu colo, quase como se fosse beijá-la. Vou ter que sugar o veneno para fora, falou com determinação. Fique quieta. Anthony, gritou ela. Você não pode! Ela arfou, incapaz de terminar a frase ao sentir os lábios dele sobre sua pele, aplicando uma pressão suave, mas implacável, puxando-a para sua boca. Kate não soube como reagir, se deveria repeli-lo ou puxá-lo mais para si. No fim, porém, ela simplesmente ficou imóvel, pois quando levantou a cabeça e olhou por cima do ombro dele, viu 3 mulheres fitando-os com a mesma expressão de choque. Mary,
Lady Bridgerton e a Sra. Featherington, sem dúvida a maior fofoqueira da sociedade. Nesse momento, Kate soube, sem sombra de dúvidas, que sua vida nunca mais seria a mesma. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.